futuros doutores e futuras doutoras, tudo bem, tudo tranquilo? Espero que sim, saudades de vocês. Lembre-se, por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Estamos iniciando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje será migrações internas. A grande mobilidade espacial é um dos traços marcantes da população brasileira. Até o fim da década de 1970, os movimentos populacionais no Brasil caracterizaram-se pela grande mobilidade de pessoas dentro do próprio país e também pela vinda de europeus e asiáticos nos séculos 19 e 20. Na imagem vocês podem ver nordestinos indo para São Paulo na década de 1940. A mobilidade interna do povo brasileiro sempre esteve ligada ao processo de povoamento de um enorme território. A sucessão de ciclos ou períodos da economia brasileira estiveram sempre ligados a um determinado produto ou atividade econômica. Isso favoreceu essa mobilidade, pois as pessoas são sempre atraídas por fatores como emprego, facilidades de obter terras e de enriquecer rapidamente. Então nós veremos a seguir as características das migrações no território brasileiro. Então vamos ver aqui um pequeno histórico dessas migrações internas no Brasil. Começa no século 16 e 17 com a saída de nordestinos da zona da mata rumo ao sertão, atraídos pela expansão da agropecuária. Já o século 18 caracteriza-se pela saída de nordestinos e paulistas rumo à região mineradora, no caso Minas Gerais. O século XIX caracteriza-se pela saída de mineiros rumo ao interior paulista, atraídos pela expansão do café, e também pela saída de nordestinos rumo à Amazônia para trabalhar na extração de borracha. Do século XX até a década de 1950, já acontece a saída de nordestinos rumo ao centro-oeste, no estado de Goiás, para trabalhar na construção de Brasília. Esse período ficou conhecido como a Marcha para o Oeste e os migrantes eram conhecidos como fandangos. As décadas de 1950 a 1960 caracterizam-se pela saída de nordestinos, principalmente rumo ao Sudeste, motivadas pela industrialização. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro receberam o maior fluxo de migrantes. As décadas de 1960 a 1970 caracteriza-se pela saída de nordestinos que continuaram migrando para o Sudeste, mas também o Centro-Oeste, Mato Grosso e o Sul do estado do Paraná. E a partir de 1967, com a criação da Zona Franca de Manaus, ocorreu uma intensa migração de nordestinos rumo à Amazônia, principalmente Manaus. Em grande parte foi uma migração orientada pelo governo federal. As décadas de 1970 a 1990 caracteriza-se pela migração de sulistas rumo ao centro-oeste para trabalhar na agropecuária e também de nordestinos rumo à Amazônia para trabalhar na agropecuária e nos garimpos. Em consequência, o norte e o centro-oeste foram, respectivamente, as regiões que apresentaram maior crescimento populacional no Brasil nas últimas décadas. Quanto aos principais tipos de migração interna, as migrações internas no Brasil caracterizam-se por dois tipos principais: a migração intrarregional e a migração interregional. Migração intrarregional é entendida como a movimentação de pessoas dentro de uma mesma região. Desde a década de 1990, essa dinâmica tem sido caracterizada pela saída de pessoas das pequenas cidades
principalmente na região Nordeste, rumo às capitais de seus respectivos estados, onde a possibilidade de novas oportunidades é maior. E também pela saída de pessoas das metrópoles nacionais localizadas no Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, rumo às cidades médias do próprio Sudeste brasileiro, isso em busca de melhor qualidade de vida. Nesse tipo de migração é comum os trabalhadores de áreas agrícolas partirem para outras regiões onde há necessidade de mão de obra para o cultivo de algum produto, que é o chamado período de safra. São chamados movimentos sazonais, assim chamados por se realizarem conforme as estações de plantio e colheita. Em geral, nos movimentos sazonais, as pessoas retornam ao local de origem, quando as condições que motivaram a saída temporária são resolvidas. Um exemplo desse tipo de migração ocorre entre os trabalhadores sem qualificação profissional, trabalhadores esses que residem entre o Agreste e o Sertão nordestinos, os chamados corumbás, e se deslocam até a zona da mata, faixa litorânea, para realizar o corte da cana. Após a safra, geralmente depois de alguns meses, retornam aos seus locais de origem. Já a migração interregional é o deslocamento de pessoas entre regiões brasileiras. Esse tipo de migração continua sendo o mais típico e quantitativamente o mais expressivo dentre as transferências populacionais no interior do Brasil. Durante meio século de história, galera, a região Nordeste, que não voltou a ter a mesma importância econômica após o declínio da economia açucareira nos séculos 16 e 17, caracterizou-se como região de expulsão populacional. Primeiro para a região Sudeste, depois para as chamadas novas fronteiras agrícolas das regiões Norte e Centro-Oeste. A região Sudeste, ao contrário, viveu dois momentos fundamentais para a economia brasileira. Foi a economia cafeeira e a industrialização, além da descoberta do ouro no período colonial. Por esses fatores e por ter abrigado a capital federal, que é a cidade do Rio de Janeiro, até o início da década de 1960, o Sudeste tornou-se o centro econômico do país e, em consequência, a região de maior atração populacional do Brasil, principalmente até a década de 80. De maneira geral, nos dois casos de migração, a população se movimenta de áreas rurais para áreas urbanas, mas também de áreas rurais para áreas rurais e de áreas urbanas para áreas urbanas. A saída da população das zonas rurais para as zonas urbanas, que é chamada de êxodo rural, é o principal movimento populacional interno brasileiro, tanto em nível interregional como intrarregional. As difíceis condições dos moradores das áreas rurais, como a concentração de terras, superexploração de mão de obra, poucas oportunidades de trabalho para os jovens, secas prolongadas, baixos salários, mecanização de lavouras, de algumas lavouras, e principalmente a industrialização que se acentuou após a Segunda Guerra Mundial, tudo isso constitui as principais causas do intenso êxodo rural brasileiro. A ilusão de melhores condições de vida na cidade, como bons empregos nas indústrias e nos serviços, salários mais altos, maior acesso à assistência médica e educação, também foi um atrativo que provocou a mudança de populações do campo para a cidade. O êxodo rural, galera, a partir das décadas de 1950 e 1960, deu início ao intenso processo de urbanização, que se caracterizou pelo grande crescimento da população urbana e a diminuição proporcional da população rural.
Outra consequência desse movimento migratório foi o surgimento nos grandes centros urbanos de uma grande massa de excluídos que passou a habitar as periferias das grandes cidades, em bairros desprovidos de infraestrutura, de transportes e de saneamento básico, muitas vezes formando as chamadas favelas. Houve também os casos dos migrantes que ficaram em pior situação e, sem alternativa, tiveram que viver nas ruas, infelizmente. Na década de 1980, eu mesmo migrei para São Paulo, onde residi durante 9 anos. Não me arrependo. No entanto, teria sido melhor se eu tivesse voltado antes, mas é a vida, né? Falando nisso, você sabe quais os 5 melhores países do mundo para se viver? De acordo com a ONU, são Suíça, Canadá, Japão, Alemanha e Austrália. Então, se um dia você pretender sair do Brasil, escolha um desses países. Ok, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através daqueles mesmos aplicativos, o Google Sala de Aula e o Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do professor Roger no YouTube. Chegando lá no YouTube, dá um like, faça comentários, inscreva-se e clique no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal, para que nessas nossas aulas as pessoas aprendam mais e mais. Respondam às atividades, galera, que vocês estão recebendo para acumularem sempre pontos nesse bimestre e no final estarem com uma nota boa. Um grande abraço, beijo.